Olá, vamos trazer uma curiosidade hoje dentro do QV 360, dentro do módulo da espiritualidade. Já vou falar de outros módulos, tá? Mas é uma curiosidade que eu inclusive gravei no meu canal do LinkedIn, que eu tenho um canal que eu falo só de espiritualidade e um canal que eu falo só sobre empreendedorismo, porque eu tenho duas vertentes. Uma que eu cuido de pessoas, reorganizando as pessoas, que chama DIP, DNA, Identidade e Propósito, tá? E outra que é para as empresas, que é a minha consultoria empresarial, que eu tenho uma consultoria chamada ID Quality, né? E eu tenho desenvolvido uma metodologia chamada QV 360, qualidade e valor por toda a organização. E dentro desses módulos tem lá a questão da espiritualidade. E tem uma curiosidade muito grande que as pessoas às vezes confundem coisas que são parecidas, mas não exatamente as mesmas coisas. Vamos entender a origem dessa situação. Ó, conhecimento, inteligência. Então nós temos aqui conhecimento, inteligência e sabedoria. Conhecimento, inteligência e sabedoria. Bom, vamos lá entender. Nós somos seres que, através de informações, que são informações, aquilo que a gente vai experimentando pela vida, aquilo que a gente vai estudando, aquilo que a gente vai aprendendo, coisas que vão nos ensinando, a gente vai aqui ó, no módulo 0, tá vendo? Ó? A gente vai avançando. São informações que a gente vai aplicando e quando a gente aplica essas informações na nossa vida, tá vendo aqui, ó? Né? Às vezes o que é uma verdade hoje não é amanhã. E eu vou te contar uma história que você vai entender. Tá? Então essas informações vão gerando a nossa inteligência, que é a nossa capacidade de entender as coisas e separar uma coisa de outra, identificar as coisas. Tá? Então a inteligência tem esse viés de identificação das coisas. Por que tudo isso é importante? E eu trato isso na espiritualidade. Porque você, quando você for responder um plano de ação ou uma ação corretiva e buscar a causa, entender a causa e buscar uma ação, tem que ter esse conceito muito claro na sua mente. A gente só consegue aplicar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente tem de informação, que a gente vai estudando no dia a dia. O que vai acontecendo na nossa vida, a gente vai usando isso como lições aprendidas. Tá? E isso vai aguçando, ou seja, aumentando o nosso nível de inteligência. Tá? Que vai dar velocidade em tomada de decisão, que vai dar velocidade em planejamento, tá? Porque você já viveu muitas coisas e você já entendeu muitas coisas. Por isso, quando você pega um consultor com bastante experiência, é muito bom para a empresa. Por quê? Porque ele já viveu muita coisa. Então, muitas coisas você corta caminho. Né? Então, muitos prejuízos, tempos perdidos, você não tem porque esse cara, né, ele encurta o caminho. Okay? Que é o meu caso, por exemplo, em algumas situações. Então, vamos lá. Só que a inteligência, ela é relativa. Ela não é absoluta. Por que a inteligência é relativa? Porque, como eu disse, a gente vai aprendendo aqui ao longo do tempo. Por exemplo, quando descobriram que muitas pessoas nas indústrias se acidentavam, machucavam os pés, o que eles fizeram? Inventaram uma bota com um bico de aço. Vamos fazer uma bota com um bico de aço, se cai algum peso ali, não vai machucar o dedo. Ok, essa foi uma ideia boa. Funcionou muito tempo. Né? Eu usei muito sapato bico de aço. Só que eles perceberam o seguinte: peças muito pesadas, quando caíam, o aço amassava e machucava o pé. Ou seja, em alguns casos, aquilo era mais um problema do que uma solução. O que fizeram hoje? Você tem solas com polímeros altamente resistentes que, se acontecer isso, não vai machucar o seu pé, o seu dedo, a ponto do que fazia antigamente as botas com bico de aço. Tá? Então, o que é isso? É um nível de aprendizado. Isso vai melhorando a nossa inteligência. Então a gente vai vivenciando as coisas e vai, olha, isso pode, isso não pode, isso não é. Só que sabedoria é divina. Só tem um jeito de você ter sabedoria, se conectando com Deus. Eu estou falando isso aqui, mas é isso aí. Se conectando com Deus, tendo intimidade com Deus. Então, a construção é a aplicação do conhecimento. Sabedoria, ela é a verdade absoluta. Por isso que Jesus falava, em verdade, verdade vos digo. Porque ele é a sabedoria. Se você olhar a Bíblia, está dizendo assim, olha, a sabedoria estava com Deus, a sabedoria era como Deus. Então o que acontece? É através da sabedoria.
A sabedoria ela é absoluta. Qual a diferença da inteligência para a sabedoria? A inteligência ela é relativa, ela vai construindo ao longo do tempo. A sabedoria já é. Ela já é. Então, por exemplo, tem aqui a história do Elias Howell. Ele foi o que inventou a máquina de costura. Ele tinha um problema, já existia a linha. Ele falou, mas meu Deus, eu não consigo fazer a máquina de costura, fazer ela costurar direito. E ele sonhou, ele dormiu e ele sonhou que canibais estavam atacando ele com lanças, e essas lanças na ponta tinham um furo. Eu falei, ué, e se eu mudar o furo para a ponta, para passar a linha? Ponto. Pronto, né? Surgiu aí a máquina de costura que revolucionou o mercado. E tem outras histórias que a pessoa sonhando teve um insight. Esse insight que chega pronto para você é divino, porque você não aprendeu isso em nenhum lugar. Você não aprendeu isso em nenhum lugar. Ah, Marcelo, eu já vi o furo, tal, tá, mas você não aprendeu a aplicação disso. Isso é um conceito divino, é do seu inconsciente. Então, a sabedoria ela é diferente da inteligência. Todas são importantes. Para nós, a gente vai crescer através das informações, do conhecimento, do estudo, da inteligência. Isso é importante para a nossa evolução. Mas eu quero dizer o seguinte, a sabedoria, que ela é pronta, ela já é presente, ela vem através de um contato com Deus. Não tem, como diz o Tiago, né? Tiago Brunet, eu gosto muito dele. Não tem como às vezes não espiritualizar as coisas, porque elas são assim, nós somos assim. Se as empresas, né, realmente, eu acredito muito nisso, integrarem com a parte da espiritualidade, e dentro do meu QV 360 ter uma metodologia para isso, muita coisa muda na inovação, muda no relacionamento para melhor, muda na construção de solução, muda tudo. Tá? Muda tudo. Então trazer a espiritualidade, trazer Deus para dentro da tua empresa, ela muda muita coisa. Eu teria aqui N exemplos para falar para vocês, e eu vou ter oportunidade para isso, mas nesse momento eu quero que você entenda a diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria. Está aqui todo o esquema. Tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você tenha entendido que conhecimento é uma construção da inteligência, né? E a sabedoria é algo pronto. Não depende de você. Vou dar um exemplo. A minha mãe, há 30 anos atrás, ela falava assim, ela era merendeira, semi-analfabeta, falava assim, Marcelo, você tem que aprender inglês, meu filho, porque isso vai ser importante lá na frente. O que a minha mãe sabia de inglês? O que a minha mãe sabia do que estava acontecendo no mundo das empresas? Ela não sabia nada. Ela era semi-analfabeta, ela era merendeira, ela estava presa lá. Mas a minha mãe, ela estava à frente do tempo. Da onde veio essa inspiração para ela? Ela me forçou no inglês e realmente fez toda a diferença. Ela me forçou, na época, né, não queria fazer o inglês, mas hoje percebe que faz toda a diferença. Então percebe que esse tipo de coisa, quando acontece, vem uma informação, você não sabe de onde. É um insight, você não sabe de onde veio. Isso é divino. Então aproveita e melhora o seu relacionamento com Deus e traga esse conceito da espiritualidade para dentro das empresas, porque você pode ter certeza, isso vai mudar para melhor a tua organização. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não só a organização, os seus relacionamentos também.